cuidados com os dentes são fundamentais durante toda a vida. Para falar sobre este assunto, nós fomos conversar com a cirurgiã dentista Bruna Schneider-Japp. Ela salientou os cuidados para quem usa aparelho. Quem usa aparelho ortodôntico sabe que ele acaba se tornando um acessório de beleza, como os óculos, por exemplo. Por isso, de acordo com a vaidade de cada pessoa, a cor e o modelo escolhidos fazem toda a diferença. Segundo a cirurgia dentista, não é todo mundo que precisa usar aparelho. Primeiramente, eu queria deixar uma coisa bem clara, que não é todo mundo que precisa usar o aparelho, certo? O aparelho ele é um tratamento, tá? Ele tem várias vantagens, vários benefícios, né? Mas ele não é necessário para todo mundo. Eu acho bom deixar claro isso, porque muitas pessoas gostam de colocar o aparelho para bonito, né? Acham que é um enfeite. E esse tratamento, quando não bem executado, ele pode trazer muitos malefícios, né? Tem pessoas que perdem os dentes, quando não bem higienizados, ou quando o tratamento é mal feito, pode ter vários problemas também, tá? Mas, claro, com certeza, para quem precisa, hoje em dia está muito mais fácil o tratamento ortodôntico. Os tratamentos ortodônticos são para quem tem dentes tortos ou que não se encaixam corretamente. São difíceis de serem mantidos limpos, podendo ser perdidos precocemente devido à deteriorização. E a doença periodontal. Os dentes tortos também causam estresse aos músculos de mastigação, que podem levar a dores de cabeça, dores na região do pescoço, dos ombros e das costas. Nós temos pacientes que têm discrepâncias ósseas que muitas vezes precisariam de uma cirurgia para corrigir. E hoje em dia, com o aparelho, grande parte a gente já consegue fazer uma compensação, né? Melhorando a mastigação, melhorando a fala, né? Melhorando o sono. Tudo isso a gente consegue com o aparelho. A dentista dá exemplos de pessoas que precisam usar aparelho. Bom, aqui nós temos o paciente classe 1, que é o paciente que a gente busca, né? Ele tem uma boa harmonia dentária, a maxila corresponde bem com a mandíbula, tem tamanhos certos. Esse aqui é um paciente que ele não precisa de cirurgia, né? Ele é um paciente que a gente consegue facilmente corrigir com o aparelho. Isso aqui é o que a gente busca. Quando chegam pacientes com outras classes, com outras discrepâncias, a gente busca sempre chegar no classe 1, né? A gente pode observar que tem boa mastigação, o paciente é engrenado, o palato dele, que seria o céu da boca, ele é amplo, consegue acomodar a língua, né? A fala é facilitada, não tem problemas respiratórios e geralmente ele consegue dormir com a boca fechada, ele consegue fazer a respiração nasal. Quando nós temos um paciente classe 2, pode perceber que a coisa já muda um pouco, né? É paciente que tem a maxila desenvolvida e a mandíbula subdesenvolvida, ou às vezes a maxila cresceu muito e a mandíbula não cresceu o suficiente para acompanhar a maxila. Nesse caso, o paciente ele tem os dentes projetados para o anterior, os superiores, né? E isso causa um problema não só dentário, né? Geralmente esse paciente tem muita dificuldade para respirar pelo nariz. Pode ver que o céu da boca dele já é mais fundo, né? Onde invade o seio nasal, aqui no rosto, né, no nariz, e dificulta a respiração. Então esse paciente aqui, geralmente a gente tem que começar a tratar ele mais cedo do que os outros pacientes. Quando ele chega cedo e ele tem mordida cruzada posterior, que é quando os dentes de baixo estão para fora dos de cima, a gente consegue usar aparelhos que possibilitam expandir esse osso, né, e o paciente chega mais próximo ao classe 1. O classe 3 é o paciente um pouco mais complicado para nós tratar, porque a gente não tem como segurar o crescimento da mandíbula, né? É quando a mandíbula é projetada e a maxila fica para posterior, né? Esse paciente que já é um pouco mais complicado, tem mais limitações. O céu da boca dele é menor que os outros dois, porém, se chega antecipadamente, a gente consegue fazer várias manobras que a gente pode tentar salvar esse paciente da cirurgia, podendo melhorar bastante o caso dele com o aparelho. Ter os dentes saudáveis e alinhados não é apenas uma questão de estética, mas também de saúde. Ter um sorriso bonito e uma mordida correta beneficia diversos fatores, como o sono e a respiração, né? Exatamente, Luana. O tratamento, ele tem um início e um fim, né? O início do tratamento não é quando a gente cola o aparelho, e sim quando a gente faz a avaliação, a gente pede os exames e a partir disso a gente vai fazer um plano de tratamento para o paciente. A gente não pode simplesmente colar o aparelho e ficar trocando fio e borrachinha.
Não, a gente tem que ter um mandamento para esse tratamento. Se o paciente não vem, ou o paciente fica trocando de profissional, às vezes o profissional não sabe o que o anterior planejou, né? Ou às vezes ele planeja outra coisa, aprendeu de outra forma, e isso pode prejudicar muito o paciente. Tanto questão de tempo, como o paciente pode ter reabsorção de dentes, às vezes pode perder dentes, tudo isso pode prejudicar. Bruna explica como fazer uma limpeza em casa. Então agora a gente vai fazer uma demonstração de como deve ser feita a higiene dentária dos pacientes em casa. Também a gente previne doenças como cárie, várias outras coisas, doença periodontal com essa higiene. É uma higiene básica que todos os pacientes que usam o aparelho devem fazer. A gente inicia a higienização com uma escova de cerdas bem macias. Pode abri-lo. A gente sempre vai começar de um lado, certo? Abre bem. Começa lá do último dente, vem passando por baixo do bract e por cima também, certo? Vai levando até o outro lado, até os outros dentes. Tentar sempre fazer com que a escova entre no meio dos dentes e no meio dos bractes. Às vezes a sujeira fica retida no meio dos bractes e a gente não consegue remover, tá? Pode abrir bem, Lu. Não podemos esquecer também de higienizar a parte de baixo dos dentes e a parte interna, certo? Para nos auxiliar, a gente conta com escovas interdentais, que são escovas fininhas, que a gente consegue passar no meio dos bractes. Com essa escova, a gente consegue entrar por baixo do fio e consegue abraçar o bract com ela, fazendo uma higiene completa. Aqui. E às vezes, quando o paciente tem alguns espaços, a gente consegue introduzir ela e usar como se fosse um fio dental. Isso a gente pode fazer no meio de todos os bractes, por baixo do fio. Para finalizar, a gente passa o fio dental. Eu sempre indico esse aqui que tem uma pontinha um pouco mais dura, ele pode ser encontrado em qualquer farmácia. Pode abri-lo. A gente vai colocar ele por baixo, aqui. Vai passar por baixo do fio. E vai higienizar lá dentro do dente. Os cuidados que o paciente tem em casa refletem diretamente no resultado do tratamento. Lucimara colocou o aparelho por questões estéticas e no final do tratamento já está feliz com o resultado. Bom, assim, eu não gostava um pouco dos meus dentes, né? Tinha uns leves espaços, né? E descobri esse aparelho, né? Esteticamente é mais bonito, né? Mais transparente, fica mais bonito o visual. E eu gostei. Gostei muito, assim, de colocar e escolher esse modelo, né? Sim, já estou finalizando, já tá bem fechado meus dentes, né? Foi um curto período. E em casa, né, eu tenho aquela higienização, né, que nem todo mundo. Porém, né, com cuidados para não... para coisas mais... mastigando sempre coisas mais leves, né, mais fofinhas, tendo aquele cuidado, né? E também sempre fio dental... E escovação mais vezes também pelo dia, né? Independente do tipo escolhido, o importante é realizar o tratamento de forma adequada, com consultas periódicas ao dentista. O convencional metálico, que é o das borrachinhas coloridas, que é o mais comum, que é o que o paciente fala mais. Temos também hoje em dia o aparelho estético, né? Pacientes que têm muito, principalmente paciente adulto que tem muita exigência, a gente está trabalhando bastante com o aparelho estético. Ele quase não aparece. Nesse modelo aqui a gente percebe que o paciente todo tem o aparelho estético. Ele é muito mais discreto para fotografias, né? Às vezes o paciente tem uma festa, quer ir e não quer que apareça, com certeza ele é o mais indicado. Temos também o aparelho autoligado, que é o aparelho mais novo hoje em dia, que é esse aqui de baixo. Ele não vai borrachinha. Como que ele funciona? Esse aqui é um bract grandão, tá? Tem essa aleta aqui, né? Ela funciona como uma aleta metálica. E ela que segura o fio, né? Ela não precisa da borrachinha. Então, quando a gente abre ela, a gente passa o fio nela e fecha essa aleta. Então, ela não gera atrito, certo? O fio fica solto, fazendo com que o tratamento ande mais rápido. E também, por não ter a borracha, é uma questão mais higiênica. Quando a gente coloca a borracha, a gente percebe que o fio ele fica mais preso. Ó, eu já não tenho mais tanta facilidade para mover ele, né? Isso gera uma questão de tempo, demora mais tempo. A borrachinha, conforme a gente vai se alimentando, ela fica muito ácida, né? Isso prejudica os dentes, pode formar cárie,
pode debilitar o esmalte dentário. Então, se a gente consegue eliminar essa borracha, a gente consegue ganhar tempo no tratamento, higiene e até por uma questão estética já facilita que não tem as borrachinhas coloridas. Mas mesmo você que não usa aparelho não deve esquecer de visitar o dentista regularmente. Ter um sorriso bonito é fundamental. O melhor tratamento é a prevenção, né, Luana? Às vezes o paciente consegue... várias coisas conseguem escapar, às vezes consegue escapar de uma cirurgia, às vezes consegue escapar de um tratamento de canal, coisas que vindo frequentemente no consultório a gente consegue detectar com antecedência, às vezes nem chega a isso. Se o paciente quando criança vem regularmente, acostuma com o ambiente odontológico, acostuma a fazer a higiene, adquire os hábitos de higiene, com certeza na fase adulta esse paciente não vai apresentar grandes problemas. Eu aconselho sempre a partir do primeiro dentinho. Quando nascer o primeiro dentinho, já acostumar o bebê a trazer para o paciente, para o bebê acostumar com a higiene, acostumar com o ambiente odontológico. Eu acho que é de grande valia.